Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa lição de número 7. Estevão, um mártir avivado. Estamos ministrando a lição da faixa etária de adultos e neste trimestre vem falando sobre aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Na lição passada estudamos sobre o avivamento no ministério de Pedro. E hoje vamos estar falando sobre o primeiro mártir da igreja, que foi o Estevão. Atos 7, verso 55 e 56 é o nosso texto inicial, e nos fala da seguinte forma: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Naquele momento em que Estevão estava sendo ali julgado perante aquelas autoridades ali presentes, ele contempla a glória do nosso Deus, ele contempla os céus abertos, Jesus em pé à direita do nosso Pai. Nossa verdade prática diz que, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Diz-nos a leitura bíblica em classe, que está em Atos 6, verso 8 ao 10, e também capítulo 7, verso 54 ao 60. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. O servo de Deus estava cheio do Espírito Santo, e o homem cheio do Espírito Santo é irresistível, não tem como resisti-lo, não tem como questionar com ele. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, verso 56, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão morre como servo fiel, como profeta de Deus, como homem de Deus, zeloso, compromissado com o próprio Cristo. Estava cheio do Espírito de Jesus, e diante disso ele teve condições, teve capacidade de, mesmo cheio de dores, devido ao apedrejamento, interceder por aqueles que o estavam machucando. Que lição extraordinária de vida, não é verdade? Então vamos à nossa introdução. O assunto da lição de hoje é o martírio de Estevão, um homem avivado e aparece aqui como um herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e também cheio de poder. Fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá certamente, como diz Apocalipse 2, verso 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por que Estevão morreu? Por que o mataram? Por que se iraram contra ele? Simples, inveja. Por que fizeram tanto mal a Estevão? Inveja. Pessoas viam quanto Deus usava este homem, este servo, e andaram se enfurecendo contra ele, sendo que não havia nenhuma causa senão a
aquilo que o próprio Jesus disse, né? De que as pessoas, os discípulos, os servos de Deus, seriam odiados por causa do nome de Jesus. Nosso primeiro tópico, o testemunho de Estevão. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6, versos 3 e 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Por que que ele fazia? Por que ele era cheio de fé? Por que que era cheio de poder? Fazia prodígios e sinais? Porque era um homem cheio do Espírito Santo. Quando se é cheio do Espírito Santo, não falta fé, não falta poder, não falta prodígios, não faltam grandes sinais. Né? Se o Espírito Santo enche alguém da sua presença, vai ter estas coisas. Como diz Atos 6, versículo 9, levantaram-se alguns da sinagoga dos libertinos, né, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão, mas não resistia porque o homem falava direcionado pela sabedoria que o Espírito Santo lhe dava. Nos dias de hoje, devemos orar para Deus levantar servos e servas do Senhor como Estevão, pessoas cheias de fé, cheias de sabedoria, e Ele nos encha com seu Espírito Santo, e então teremos estas coisas. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate contra Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Eles não podiam acusá-lo com fatos, com coisas reais, então acusaram-no com mentiras. Usaram ali homens, filhos de Belial, que não temem mentir. Tem pessoas que têm coragem de ganhar, para mentir. Então acusaram ele de blasfemar contra Moisés e contra Deus, coisa que o servo do Senhor aqui nunca havia feito. Jamais Estevão blasfemou contra Moisés, jamais Estevão blasfemou contra o Senhor nosso Deus. Basta ler toda a pregação que ele faz, ali quando está diante dessas pessoas, e vamos ver que em vez de blasfemar, na verdade ele faz uso da lei de Moisés para combater aqueles que estavam vivendo erradamente e haviam matado o dono da vida, o próprio Filho de Deus. Então, esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Está escrito no verso 15 do capítulo 6. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Quem foi que viu? Todos os que estavam assentados no conselho. Então, pela lógica, era para esse homem ter sido inocentado. Era para esse homem ter sido aceito os seus ensinamentos, já que eles mesmos viram com seus próprios olhos o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Que Deus use o seu povo de tal forma que venha a refletir o poder do Espírito Santo, isso referindo-se aos dias atuais. Que Deus nos use de tal forma que venhamos ser vistos desta forma, servos e servas do Deus Altíssimo. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus.
Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera ali no seu coração. E isto era um fato, né? Eles eram pessoas que resistiam claramente ao Espírito Santo, por isso que Jesus chega a dizer uma certa vez que quem pecasse contra o Filho tinha perdão, mas quem pecasse contra o Espírito Santo não havia perdão, porque claramente esse pessoal estavam pecando contra o Espírito Santo quando o rejeitavam deliberadamente, né? E isso é muito perigoso, que nós possamos crer, né? Como o Estevão, né, manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. E teremos essa mesma capacidade, cheios do Espírito Santo de Deus. Nada vai parar o homem e a mulher que está cheio do Espírito Santo de Deus. Tópico 2. A preciosa morte de Estevão. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo o primeiro mártir da igreja, teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. Num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Está escrito o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7,55. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta, mesmo em meio a grandes embates da vida, perseguições e tudo mais. O Espírito Santo nos revela que o que nos aguarda é superior, é maior do que as perseguições que podemos, porventura, estar sofrendo no momento. Daí a importância de vivermos aquilo que Paulo disse aos cristãos Efésios, quando ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. A violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e também que estava vendo Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, expulsaram da cidade ou apedrejaram perante um jovem chamado Saulo e levaram-no com violência para fora da cidade para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Naquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Saulo consentia com tudo o que estava acontecendo. Naquele momento de suplício e de dores, temos aqui uma grande surpresa. Estevão não demonstrou sentimento de vingança, nem tampouco de ódio. Está escrito em Atos 7, 59 e 60, e que apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputa este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que exemplo glorioso! Observe uma coisa, um detalhe importante. Quando conseguiremos viver em paz? Quando conseguiremos ter paz? Quando que os irmãos não terão discórdias, contendas, rixas, pelejas, dissensões entre eles? Quando nós formos cheios do Espírito Santo. Quando vivermos cheios do Espírito Santo, teremos capacidade de perdoar. Quando estivermos cheios do Espírito Santo, não guardaremos mágoas. Veja que Estevão não somente era rejeitado, como estava sentindo grandes dores, estava sendo apedrejado, mas nas suas últimas palavras foram palavras
de perdão, de desejando, pedindo a Deus que não imputasse aos seus, né, assassinos, aqueles que estavam assassinando, não lhes imputasse este crime, não lhes imputasse, né, este homicídio. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, conforme diz o Salmo 116, versículo 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança, nem cultiva o ódio no seu coração, porque ele está pronto a perdoar os seus algozes, ele está pronto a perdoar os seus perseguidores. Então, ser cheio do Espírito Santo não traz somente o benefício de alguém falar novas línguas, profetizar, marchar, poder fazer alguns milagres ou maravilhas, mas nos dá principalmente a capacidade de amar o nosso semelhante, o nosso próximo, incondicionalmente, ao ponto de perdoá-los, mesmo quando desejam e buscam colocar em prática a nossa morte ou nos matar, né? Terceiro tópico: o avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz exatamente como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. E a única maneira disso acontecer é sendo cheio do Espírito Santo. Veja que o próprio Pedro, que estudamos acerca dele na lição passada, ele chega a negar a Jesus. Mas depois que foi revestido no poder do Espírito Santo, tornou-se um homem corajoso e capaz de enfrentar até mesmo a morte. Então, tudo o que precisamos é de poder do Espírito Santo, virtude, sermos cheios, sermos revestidos, para que tenhamos capacidade que o homem natural não tem. O avivamento e o sofrimento. O avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente, espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais ele tem passado. Precisamos de revestimento de poder. Não precisamos, nestes dias, apenas de algo que possa parecer bonito aos nossos olhos, mas precisamos ter o nosso interior cheio de poder de Deus, cheio de poder do alto, nos encorajando, nos capacitando, nos qualificando, tanto para sermos verdadeiros cristãos como para cumprirmos o ministério, o chamado de Deus em nossas vidas. Oremos, supliquemos, nos curvemos e adoremos ao Senhor que vive eternamente. E Ele nos ajudará, e nos revestirá de poder e nos dará vitória, a vitória que precisamos. Ser fiéis até o fim. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede de graça força e equilíbrio emocional para o crente espiritual avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Esta foi a nossa lição, juntamente aqui com a nossa conclusão da lição de número 7. Estevão, um homem que deixa um exemplo extraordinário de fé e perseverança, mesmo quando submetido
a um apedrejamento. Que nesses dias possamos vencer e triunfar sobre quaisquer situações que são menos opressoros do que um apedrejamento. Precisamos ser cheios do poder do Espírito para vencer e continuar de pé glorificando o nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.